sintonizado no Senhor, eu acho que você também, amém? E Deus me fez lembrar de uma história. Certa vez um filho, ele se aborreceu com seu pai. E na verdade essa situação ela vinha acontecendo por um tempo, e este jovem ele foi crescendo, e chegou um momento que ele resolveu ir embora de casa. Então esse jovem foi embora, e seus pais moravam numa cidade no interior do Brasil, uma cidade bem pequena. Os seus pais trabalhavam na roça, ele foi criado naquele ambiente ali de roça, e próximo da fazenda ali dos seus pais tinha uma linha de trem, passava o trem todos os dias pela manhã, e aquele jovem cresceu ali jogando bola, brincando, enfim, e em um certo momento ele se aborreceu com seu pai e ele resolveu ir embora de casa. Então esse menino, ele foi embora e deixou o pai para trás, a sua família, os seus irmãos mais novos, o pai e a mãe, e foi viver a vida dele. E lá, vivendo a sua vida, vivendo os teus sonhos, e o tempo foi passando, os anos foram passando, e mais de 10 anos depois, ele foi embora sem dizer o porquê que ele tinha ido embora. E passado 10 anos, um pouco mais de 10 anos, este jovem, ele bateu aquela saudade tremenda, mas aí já tinham passado muito tempo. E ele não sabia como, se o seu pai o receberia novamente, se o seu pai o perdoaria, se os teus familiares o receberiam novamente. Então bateu aquela saudade, ele já não era mais aquele menino, né, com as suas dores emocionais, ele agora se transformou num homem. Então ele teve uma ideia, ele pegou e escreveu uma carta, dizendo assim para o pai: pai, faz 10 anos que eu fui embora, eu sou seu filho fulano de tal, e eu me arrependi. Eu tenho muita saudade do Senhor, tenho muita saudade dos meus irmãos, tenho muita saudade da mamãe, mas eu não sei se o Senhor vai me perdoar, se a minha mamãe vai me perdoar, se os meus irmãos irão me perdoar. Então eu estou escrevendo essa carta porque eu sei que eu queria pedir um sinal para o Senhor, que quando o trem passar, no dia tal, pela manhã, na porta da fazenda, que o Senhor deixasse um sinal para mim, para que eu tivesse a certeza que vocês irão me receber, porque eu estou receoso em tentar voltar para casa e vocês não me receberem novamente. Até mesmo porque já faz mais de 10 anos e eu não dei notícia. Então, eu quero te pedir algo, pai. No varal da porta da casa, né, do papai e da mamãe, deixe uma toalha branca, para que eu entenda que aquele sinal é um sinal de perdão. Diga assim, sinal de perdão. E aí foi passando os dias, depois que ele mandou aquela carta, e aí ele tinha dado uma data, e foi chegando a hora da data, e aquele jovem estava ansioso, né, preocupado, faltavam 10 dias, faltavam 5 dias, faltavam 3 dias, faltavam 2 dias, chegou o grande dia, ele pegou o trem bem pela manhã, perdão. E daí ele estava ansioso, e aquele trem, né, estava chegando próximo à fazenda do pai, da mãe, e ele naquela ansiedade, ele não sabia se ele olhava pela janela, e ele estava ali preocupado, e foi chegando, e logo próximo da fazenda tinha uma montanha, e logo na curva do trem, dava de frente da casa dos pais. E ele naquela ansiedade, quando o trem vira na porta da montanha, quando ele olha na casa, todo o varal cheio de toalhas brancas, no telhado da casa tinha panos brancos, todas as roupas brancas da família eles colocaram de fora, e o pai e a família de braços erguidos, acenando para o filho, acenando para o irmão, dizendo: nós te perdoamos. Eu quero dizer algo para vocês, às vezes essa história é a sua história, às vezes nós demos as costas para Deus, anos se passaram, e a gente se esqueceu de quem nós realmente somos, de qual família nós realmente fazemos parte. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero que você faça uma oração para Deus, porque você faz parte da família de Deus. Ele te amou, Ele sempre vai perdoar, Ele vai estar de braços abertos sempre, não importando as nossas falhas, não importando os nossos erros, não importando as circunstâncias da nossa vida. Deus vai estar sempre de braços abertos para derramar sobre nós o teu perdão. E esta manhã é manhã de perdão, e eu queria que você fechasse os teus olhos e dissesse mais uma vez para o Senhor: Deus, nesta manhã nós oramos, ó Pai.
Nós sentimos a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo. Pai, como aquele jovem que tinha uma ansiedade se a sua família, os seus pais o perdoaria. Desse exemplo, Pai, nós sabemos que o Senhor, Deus, como nosso grande Pai, o Pai nosso, o Pai que está nos céus, estará sempre de braços abertos para nos perdoar. E por isso, nesta manhã, nós te pedimos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, porque nós sabemos que nós fazemos parte desta família, a família de Deus, e nos receba de braços abertos. Assim nós oramos, aquele que crê, dê uma salva de palmas para Deus. Amém? Quem aqui está feliz, só para mim saber? Quem aqui é feliz? Perdão. Vamos lá. Eu queria, sem perca de tempo, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 105, do 17 ao 32. Quem aqui veio para ouvir a palavra de Deus, só faz o sinal com a mão para mim saber. Deus vai falar conosco tremendamente, amém? O tema dessa mensagem é Não Deixe de Sonhar. Nós vamos falar de uma história de um jovem que se torna um governador. Todos aqui conhecem muito bem a história de José. Existem alguns pontos aqui específicos que nós vamos trabalhar hoje. Lembrando que o livro de Gênesis toma vários capítulos dessa linda história de José. Então não daria tempo de nós lermos aqui, então eu peguei alguns trechos e nós vamos trabalhar dentro disso. Eu creio que o Espírito Santo já está falando ao teu coração. Mas o salmista, curioso, de curiosidade, ele resolve exemplificar, fazer uma resenha do resumo da história de José. E ele escreve o seguinte, lá em Salmo 105, do 17 ao 22, diz assim, ó: Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para o seu gosto e a sujeitar os seus princípios e instruir os seus anciãos. O salmista aqui, ele dá um resumo da história de José. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz o seguinte, ó: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O salmista, ele escreve aqui um resumo, como eu acabei de dizer, relatar para nós a história bem resumida de José. E depois Paulo, olhando para essa história e também olhando para o Velho Testamento, ele deixa bem claro para nós em 1 Coríntios, dizendo, essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas para nós, tá? Como advertência para nossas vidas, sobre quem tem chegado ou para que tem chegado o tempo. Todos nós conhecemos bem a história de José, e nós sabemos que esse menino, ele foi criado com os teus irmãos e teu pai. Deus faz uma aliança, lá no Velho Testamento fala que Deus fez uma aliança com Abraão. E quando Deus faz aliança com Abraão, ele fala, Abraão, a minha aliança contigo é para que os povos venham ser abençoados. Eu quero que você então olhe para as estrelas, você consegue contá-las? Agora olhe para as areias do mar, você consegue contá-las? Assim será a tua descendência. Deus estava dizendo a Abraão, através da tua vida, todos os povos da terra serão abençoados. Mas Abraão olha para sua esposa e vê que não tinham filhos. Então Deus cumpre a promessa, eu estou aqui resumindo bem para nós entendermos. E Deus dá o filho para eles. Abraão gera Isaac, Isaac agora cresce e todos os sonhos estão ali acontecendo. E aí o Senhor vai lá, e lá na frente Isaac casa, tem a sua esposa, tem seus filhos, né? Isaac tem Jacó e também tem Esaú. Todos nós também conhecendo a história, que quando eles nascem, eram irmãos gêmeos, um nasce pegadinho no pé do outro irmão, e ele cresce sendo chamado de usurpador, de enganador, e muitas das coisas acontecem. Quando Isaac já está adulto, ele vai lá, pede a bênção para o seu pai, enganando o seu irmão, enganando o seu pai, com a ajuda da mãe. Depois ele tem que fugir, né, do meio da sua parentela, e assim ele vai seguindo a vida dele, e ele casa e tem filhos. E esse mesmo Isaac, trapaceador, que planejou pegar a bênção do pai, porque a bênção era para o primogênito, ele era o segundo, porque Esaú nasce primeiro. Lá na frente ele luta com o anjo, Deus o abençoa, muda o nome dele para Israel. Olha que história, gente. Olha o que vai acontecendo. Então Israel agora tem vários filhos, entre eles, esses filhos, ele tem José.
O tema de hoje é sobre nós não desistirmos dos nossos sonhos. Por que nós não devemos e não podemos desistir dos nossos sonhos? Porque a Bíblia faz questão de falar que este menino, depois que ele cresce, os seus irmãos mais velhos estão cuidando lá das ovelhas do pai. Ele tem um sonho. E o sonho que José tem é que os feixes dos seus irmãos se inclinavam, os feixes de trigo, porque eles trabalhavam na lavoura, trabalhavam cuidando, né, do trigo, colhendo, cuidava das ovelhas do seu pai. E ele tem um sonho, e aí ele fala deste sonho ali no final da noite, no final da tarde, no início da noite, talvez no jantar, talvez assando ali alguns marshmallows, a gente não sabe. Depois eles iam, todo mundo assistiu um Netflix, também a gente não sabe. Porém, eles estavam ali reunidos e ele resolveu falar: gente, eu tive um sonho. A diferença é porque naquele tempo Deus falava, e Deus continuou falando, mas naquele tempo fortemente Deus falava com o homem através de sonhos. E quando ele fala daquele sonho para os seus irmãos começam o quê? A zombar dele, a ficar com raiva dele. Nós vamos ler aqui. A Bíblia faz questão de dizer que este mesmo José, ele era muito amado pelo seu pai. Nós também vamos aprender e entender que nós pais, às vezes quem tem mais de um, só para mim saber, quem tem mais de um filho aqui? Nós daríamos a nossa vida por todos os filhos, não tem problema. Mas existem filhos que se achegam mais perto do pai. Existem filhos que eles conseguem, às vezes, conquistar um pouquinho mais o coração do pai. Não é que o pai ama mais este ou menos aquele, mas aquele filho que se aproxima mais do pai, ele acaba tendo uma atenção maior. E a Bíblia descreve que agora o seu pai, ele confecciona uma túnica colorida para José. Pensa, José é um sonhador. Os seus irmãos já não gostavam muito dele porque os seus irmãos se sentiam preterido do papai e da mamãe. E agora José é um filho caçula, Benjamim veio nascer depois. Então, um ciúmes é gerado ali na família. E agora o pai faz o quê, irmãos? Constrói, vai lá com as suas próprias mãos, com crochê, vai ali, produzindo uma blusa, uma túnica para o seu filho José. E a Bíblia vai dizer que os seus irmãos, que já odiavam, tinham ciúmes dele, muita inveja, agora passaram a odiá-lo ainda mais. Todos estamos escutando bem? E eu coloquei aqui alguns pontos, mas antes de entrar neles, eu coloquei aqui que a conduta e o comportamento de José nos ensina como agir em situações difíceis. Eu não estou falando de um homem adulto, eu estou falando de um jovem de aproximadamente entre 14 a 16 anos de idade. Não estou falando de alguém que viveu e já sofreu muito e agora aprendeu com a maturidade da vida, não. Este menino, ele estava ali aos braços do pai, era o xodozinho da casa. Mas ele, através da sua história, ele me dá mais grave, coloca um pouquinho mais de grave, por favor. Ele, através da sua história, ele apresenta para nós uma conduta e um comportamento para como nós devemos agir em situações difíceis. Todos nós aqui temos uma história de vida, sim ou não? Se eu parar aqui, nós saímos para tomar um café e eu contar um pouco da minha, tu começa chorando e quando eu escutar a sua, a gente termina chorando juntos. Na nossa passagem, nós temos inúmeras situações, inúmeras fases, como eu ministrei semana passada. Temos histórias de lágrimas, temos histórias de risos. Temos histórias de ganhos e também temos histórias de perdas. Na nossa história de vida, nós passamos por inúmeras coisas. E quando Paulo nos dá essa direção em Coríntios, dizendo que essas coisas é para que nós viéssemos aprender e aplicar em nós. São histórias importantes. Então a conduta deste menino é muito importante nós sabermos que é muito importante sabermos que o mesmo Deus que nos deu uma promessa, nos provará ao longo da nossa caminhada. Quem aqui tem promessa de Deus? Só para mim saber se eu não estou sozinho. Você que não levantou a mão, quero dizer para você que você é uma promessa de Deus, porque quando Deus deu uma promessa para Abraão, dizendo que benditos seriam todos os povos da terra, essa bênção também chegou para você ser bendito. Bendito é ser abençoado e abençoador. Eu não posso apenas ser abençoado por Deus e ficar com a bênção para mim. Eu sou abençoado por Deus para abençoar outras pessoas, aquele que crê diz amém. Então existe uma promessa sobre a nossa vida. Todos nós fazemos parte de uma sociedade, sim ou não? Ninguém que mora na caverna, escondido da sociedade. Nós fazemos parte.
Então aquele motorista de ônibus, sem ele, o ônibus não conseguiria conduzir os passageiros. Então ele é importante para a cidade, sim ou não? Todo o sistema, irmãos, na terra, tem um porquê e tem também o porquê de nós fazermos parte dela. Então, se eu nasci, se eu existo, é porque eu tenho uma história, e Deus quer que dentro dessa história nós venhamos aprender, e dentre delas nós não desistirmos dos sonhos de Deus para a nossa vida. Aquele que crê diz amém. Eu quero aqui destacar 3 situações que José passou e como ele reagiu a cada uma delas. Se você quiser anotar, se eu fosse você, você anotava pelo menos as passagens bíblicas, ou depois você assista novamente e também faça ali, como muitos de nós fazemos, que é evangelizar através da sua rede social, compartilhando esta mensagem. Amém? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó, ele foi traído por quem ele amava, mas mesmo assim ele continuou sonhando. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, que sumiu o retorno. Glória a Jesus, diz assim, glória a Jesus, irmãos. Vamos abrir em Gênesis 37, do 1 ao 11. Amém, tá bom assim. Diga assim, eu sou bibliocêntrico. Eu sei que é uma palavra, se você falar bem rápido, você já é batizado com o Espírito Santo, amém? Diga assim, eu sou bibliocêntrico e cristocêntrico. Mas fala para o irmão do seu lado assim, você é cristocêntrico? Aí fala assim, traduz esse negócio aí para mim. É Jesus no centro das nossas decisões, dos nossos sonhos, dos nossos planos, amém? Agora para a pessoa do outro lado, você é bibliocêntrico? É a Bíblia que me conduz, ela está no centro de toda a humanidade, amém? Certa vez estudiosos perguntaram aonde que a Bíblia vai encaixar dentro da biblioteca do mundo. E aí um deles disse o seguinte, se você colocar no topo, ela serve de base lá em cima. Se você colocar ela no meio, ela vai segurar a coluna de todos os livros da terra. Se você colocar embaixo, ela serve de base de sustentação de toda a sabedoria. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então nós somos bibliocêntricos e cristocêntricos, amém? Tudo que fugir disso aqui, irmãos, ó, é coisa do cão e você tem que sair fora. Amém? Ideologias, planos luciferianos, essas paradas a gente tem que correr delas. Então nós somos bibliocêntricos, nós como os bons batistas gostamos muito de Bíblia. Amém? Amém? Glória a Deus. Diga assim, sono, vai embora. Tem um café ali, toma a cafeína dos céus, e nós vamos avançar em nome de Jesus. Livro de Gênesis 37, do 1 a 11, diz assim, ó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Isso aqui é o filho dedo duro, tá, irmãos? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Outras versões dizem que ele mesmo construiu essa túnica. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Imagina a treta, irmãos. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Presta atenção. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os teus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos, deixa eu ver onde que está aqui que eu me perdi. Disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve, José? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você?
Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo que ele tinha dito. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós não estamos falando de um menino que foi traído por qualquer um, pelo colega de trabalho, pelo amigo lá da escola, ou por uma pessoa que você conheceu na rua. Nós estamos falando da história de um menino que, ao ser um sonhador, e olha que a gente viu ali que os irmãos tinham raiva, tinham ódio dele, porque o pai o amava mais. Ele era o xodó, filho da velhice. Quando nós temos o primeiro filho, irmãos, quem aqui tem mais de um, é aquele maior cuidado, a pepetinha cai no chão, a chupeta, tu lava, bota na máquina de lavar, depois bota na secadora para voltar para o bebê. No segundo filho, você dá uma primeira lavada e vai assim mesmo. No terceiro, pega essa chupeta, menina, e vai embora para lá. A gente tem um cuidado extremo quando é o primeiro filho, porém, quando ele cresce, a exigência maior é sobre ele. É ou não é verdade? Quem é pai de mais de um? Por isso que o primogênito, né, sofre. Mas depois vem o segundo filho, já vai crescendo assim. O terceiro filho já deixa todo catarrado, jogado para o lado. Já nem pode comer a areia do parquinho, comer a grama, não tá nem. O quarto filho, a gente já está mais maduro. Aí esse menino quebra tudo. Você vai, que gracinha, gente, quebrando a televisão do pai. Que lindo, ele estragando os brinquedos. Quebra o brinquedinho que a mamãe comprou de 199 libras na promoção. Ele é mais mimado, é ou não é verdade? Daí o mais velho fala o seguinte: mãe, eu não podia sujar a pia da cozinha, que a senhora brigava comigo. Perdão. Agora esse abençoado do meu irmão ou da minha irmã aqui, ó, faz o que quer nessa casa, só não fala nada. Tadinho dele, gente. Tadinho dela. Não, é porque é pequenininha assim mesmo. Isso aconteceu também naquela família. Então seus irmãos começaram a ter ciúmes e inveja. Irmãos, sofrer inveja lá fora ainda vai, mas sofrer inveja dentro de casa. Sofrer inveja dentro da família. O seu próprio irmão, a sua própria irmã não aplaudir o teu sucesso. O teu próprio irmão, a tua própria irmã não falar: yes, a minha irmã está dando certo na vida, passou na faculdade da Federal lá da Bahia. Gente, aí não dá, uai. Sofrer inveja dentro de casa. Aqui fala que eles não conseguiam ter uma conversa amigavelmente. Sabe o que é isso? Não havia concordância. Uma família cheia de briga por causa dos ciúmes e da inveja, porque o pai amava. Não estou passando a mão nos pais, não, irmão. Agora eu vou pegar um pouquinho na orelhinha dos pais. Na boa, Jacó, facilitava aí entre os irmãos, gente. Facilitava aí, cobra menos dos mais velhos. Seja um pouquinho mais duro que os mais novos, para gerar um equilíbrio. Eu estou vendo só os irmãos olhando para cá. Eu vi um irmão fez aqui agora assim para o outro, assim, ó. Ô pais, ajuda a gente aí. É ou não é verdade? Eu falo porque eu sei, porque eu sou pai de uma mais velha e do mais novo. Foi traído por quem ele amava, ele não foi traído por qualquer um. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Eu já dei esse exemplo, e quem fala sobre esse exemplo é o Leandro Carnal. Ele diz o seguinte: que se você estiver dirigindo o seu carro e você sem querer fechar alguém na estrada, no trânsito, isso pode acontecer, é ou não é verdade? Você não quis fechar aquela pessoa, e o cara buzina, dá um tchauzinho para você, é assim que ele fala: obrigado, ele desce o vidro: obrigado por você ter me fechado no trânsito, é assim que acontece? Provavelmente ele vai xingar até a nossa terceira geração, é ou não é verdade? E quando ele chama a nossa mãe de qualquer uma coisa que a gente não quer ouvir, e fala um monte de coisa para a gente que a gente não quer ouvir, o que a gente vai fazer? Vai ficar irado com aquela pessoa. É ou não é? Você está dirigindo, sem querer você fechou alguém no trânsito, aquela pessoa desceu o vidro amigavelmente, mandou um tchau para você, sorriu e te chamou de um monte de nome, você desceu o vidro e falou: obrigada. É assim? Pelo menos deveria, né? Não. O que acontece? Aquela pessoa, quando ela está nos chamando de nomes, né, xingamentos e de nomes pejorativos, você tem que pensar: mamãe não é assim, papai é gente boa, eu não sou essa pessoa, então eu não vou ficar ofendido. Eu não posso ficar ofendido e perder o meu dia, porque, irmãos, de manhãzinho, indo para trabalhar atrasado ou atrasado, alguém fechou, desceu o vidro, chamou você de vários nomes lindos, você não vai chegar bem no trabalho.
Nós precisamos aprender a filtrar o nosso coração e não deixar que essas coisas venham nos atrapalhar o resto do nosso dia. Aí, o dia todo amargo, quando você chega em casa, ou às vezes o marido já está em casa, ou ela chega na frente, né? Porque hoje a maioria das mulheres trabalham fora, e quando o marido chega, ele fala: oi, meu amor, oi, o amor, nada. Hoje você vai ver, e você vai ajudar a limpar essa casa. O cara, gente, uma fechadinha de trânsito de manhã está azedando o dia todo. Nós não devíamos e nem podemos nos ofender com quem está lá fora. Agora, a ofensa dentro de casa, irmãos, além de ser uma ofensa, além de nos ferir, muitas delas levam tempo para gerar cura. Não dá tempo para a gente percorrer em toda a história, mas José foi traído pelos seus irmãos. José sofria ciúmes pela sua própria família. Mas esse menino vai nos ensinar muitas coisas. Olha, o que acontece com quem tem sonhos de Deus? Lá em Gênesis 37, do 18 ao 20, diz o seguinte. Gênesis 37, do 18 ao 20. Olha o que acontece com quem tem sonhos de Deus. José não contou um sonho qualquer. José não contou o seu sonho para qualquer um. José teve um sonho de Deus, e além de ter um sonho de Deus, ele contou para a sua família que deveria apoiá-lo. Gênesis 37, 18 ao 20 diz o seguinte. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam os seus irmãos, uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Além de ter inveja, além de não conseguir ter um bate-papo legal na sua casa, além deles ficarem com ciúmes, além de não ter um bate-papo amigável, agora os irmãos planejam matar ele. Só que quando nós lemos aqui, em 37, 37 do 18 ao 20, na parte final diz o seguinte, o que os irmãos falam? A Bíblia, irmãos, por isso nós temos que pedir o Espírito Santo para nos orientar e falar o que isso quer dizer. Porque senão a gente lê batido e não presta atenção. A parte final aqui diz o seguinte, veremos então o que será dos teus sonhos. O que será então dos teus sonhos? Ele agora não está sofrendo apenas uma perseguição por ciúmes qualquer. Ele agora não está sofrendo apenas uma perseguição porque ele é o belelozinho do papai, o xodozinho, não. Agora até o sonho que ele tem está preocupando os seus irmãos. E uma deixa para nós aqui. Às vezes nós falamos de um grande sonho de Deus para alguém. Às vezes nós falamos de um grande sonho de Deus para uma cidade. Às vezes nós falamos de um grande sonho de Deus para uma nação. E tem pessoas que vão querer nos matar por causa do sonho. Ah, menina, larga de ser boba, acorda para a vida. Aqui não vai dar certo esse negócio, não. Aqui é tudo muito difícil de conseguir, de conquistar. Está querendo matar os teus sonhos. Às vezes não é a morte, né? Ali, mas a morte do sonho. Antigamente, a igreja matava-se muito e matou-se muito no 3º século depois de Cristo, perseguindo os cristãos. Hoje nós matamos com palavras. Muitos de nós aqui estão com sonhos enterrados, sonhos falecidos, mas o Senhor vai restaurar e vai fazer viver de novo. Nesta manhã, aquele que crê diz amém. Porque o nosso Deus é Deus que ressuscita mortos e também ressuscita sonhos. Irmãos, a inveja mata, a inveja destrói, a inveja faz paralisar. Por isso nós precisamos estar blindados. E a conduta, o comportamento de José é um ensinamento para a nossa vida em todas as circunstâncias e principalmente nos dias difíceis. O que acontece com quem tem sonhos de Deus? Tentam matar os nossos sonhos. Por isso que às vezes nós vamos ter que ir contra sistema, contra pessoas, infelizmente até familiares. Te amo. Nos vemos no Natal de 2088. E a vida continua. Infelizmente. Pastor, você está dizendo que eu tenho que largar? Estou dizendo que você tem que desaparecer. E cumprir os sonhos de Deus.
A guerra agora dos irmãos não era apenas contra o irmão José, mas sim contra os teus sonhos. Apesar de José estar passando por tudo isso, você verá que a Bíblia repetidamente diz que Deus era com José. Ei, você está sonhando os sonhos de Deus? Você está pagando um preço, está sofrendo, parece que está sozinho. A Bíblia me garante que Deus está comigo, como também Ele estava com José. Jesus disse para os discípulos, eu vou para o meu Pai, mas eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. É a palavra profética de Jesus para nós. Ah, está sozinho nada, para de bobeira. Deus é contigo dentro dos teus sonhos e com os teus sonhos. Aí isso nos fortalece no dia mau. Eu disse, não sei se foi no culto passado, haverá um momento que você vai procurar na lista de amigos, não vai achar um para você pedir um socorro. É porque Deus quer que você vá para o colo dele. Apesar de agora José ser um escravo, ele, José, era um menino aplicado, dedicado, honroso, fiel, leal, e não se curvou diante de outros deuses. Irmãos, esse menino evangelizou todo o Egito. Eu gosto de ver muitos pregadores falar, José é governador, salvou o mundo. E é verdade, teve uma ideia, vocês conhecem bem a história. Não, José evangelizou todo o Egito. Por causa de um posicionamento, por causa de uma conduta, por causa de um parâmetro de vida. Não dá para mim olhar agora para o irmão que tem Jesus, que confessou, que é bibliocêntrico, que é cristocêntrico, mas ele parece com alguém que não tem Jesus na sua conduta, no seu posicionamento, nas suas infidelidades, nas suas faltas de lealdade a Deus. Jesus fala para os discípulos, ele diz para nós, ei, eu já tomei minha cruz, quem quiser me seguir, que pegue a sua, embora, cata a tua cruz. Às vezes, se afastar de alguém, perder alguém, é uma cruz na nossa vida. É sacrificar por algo maior. Olha o que eu coloquei aqui, ó. José aproveitou todas as oportunidades que lhe apareceu. Quando estava na casa de Potifar, se tornou mordomo. Quando preso, injustamente virou chefe do presídio. O comportamento de José sinalizava alguém que sabia o Deus que ele servia. Ah, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Ei, qual Deus que você está servindo? Porque, irmão, se você começar a deixar Jesus transformar a tua vida, a sua fala, a sua forma de andar, o teu jeito de agir vai ser diferente, vai incomodar o inferno, haverá perseguição, senão não é cristianismo. Então saiba que na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, nós vamos ser traídos sim, vai ter e pronto, acabou, quem já não foi vai ser um dia. Pastor, você está profetizando? Não. Se você começar a caminhar nos sonhos de Deus, prepare para ter inveja sobre a tua vida, mas você não vai caminhar por aquilo que você está ouvindo, nem por aquilo que você está vendo, nem pelos seus sentimentos que podem ser sentimentos errôneos, porque o salmista diz que o coração do homem faz plano, mas a palavra final vem do Senhor. Está cheio de plano, Deus fala, não vai ser assim, tu vai se lascar, os seus irmãos vão te vender, tu vai ser escravozinho, vai ficar ali no buraco com medo, vai para lá, e lá eu vou começar a moldar, a transformar, e você vai ver o que vai acontecer no final, vai tornar governador, governadora. Diz amém, irmãos, misericórdia. Vai governar, mas para governar vai sofrer. Eu disse certa vez que na faculdade, na escola, né, nos livros, você não vai aprender a como lidar com a dor na faculdade você não vai aprender como lidar com essa dor da família. Não vai te ensinar. O que vai te ensinar são treinamentos paralelos com a Bíblia. Por quê? Porque, irmãos, cada um de nós vamos ter uma história. Cada um vamos passar por situações. Eu posso até te explicar 3 passos para você vencer a dor da traição. Mas só quem é traído sabe o que é vencer a dor da traição, gente. É quando nós estamos na prova. E nós lemos aqui, ó. E o Senhor estava ali tratando da vida de José e o aprovou. Diga assim, Deus aprova, mas Deus também reprova. Quem quer ser aprovado por Deus, diz amém. Então levante a mão, Senhor, me aprove.
Pode vir cisterna. Diga assim, Deus, pode vir cisterna. Aí agora alguns ficaram quietinhos. Pode vir cisterna, Deus. Pode falar para ele, pode vir cisterna. Pode algemar. Fala, irmão, não fica com medo não. Os anjos estão anotando tudo, viu? Ele vai escrever e falar, vou jogar uma algema semana que vem. Vamos ver se vai aguentar mesmo o rojão. Senhor, faz a tua vontade da minha vida, Pai. No outro dia perde o emprego. Senhor, me conduza nos teus sonhos. Aquele melhor amigo fica zangadinho, gente. Tchau, desaparece, te bloqueia de todas as redes sociais. Você procura, fala, é um vírus. Não, é ele que te deixou. Deixa eu correr aqui. Segundo ponto, cuidado com as más propostas. Ah, gente, isso aqui é bom demais. Cuidado com as más propostas. Ei, quem tem propósito não troca por proposta, amém? Vou repetir, se fosse você anotava isso na tábua do seu coração. Quem tem propósito não troca por proposta nenhuma. Entenderam? Vamos ler a Bíblia porque nós somos bibliocêntricos, amém? Gênesis 39, do 1 ao 12. Deixa eu dar um zoom aqui porque a visão não está tão boa. Gênesis 39, do 1 ao 12, diz o seguinte. Vou ler na minha versão. Diz assim, ó, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. Vou repetir essa parte aqui, ó. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ei, mesmo na prova, mesmo sendo vendido, mesmo como escravo, Deus nos faz prosperar, irmãos. Olha que trem mais louco de Deus. Escravo tem direito de alguma coisa? Escravo pode levantar a hora que quer e dormir na hora que quer? Não, nossa, hoje eu vou ficar dormindo aqui de boa, eu estou cansado. O escravo tem esse direito? A Bíblia diz que Deus era com ele e Deus o prosperava. Vai entender isso aqui, gente. Eu leio esses negócios e falo, meu Deus do céu, como que entende o negócio de um escravo sendo próspero? Sim ou não? Estão entendendo? Só para mim saber, levanta a mão. Como? Diga assim, Deus é Deus dos impossíveis. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. José foi vendido, foi levado pelos ismaelitas, chegou lá, o rei, o Potifar olhou para aquele rapaz, e aí ele comprou ele, e aí ele viu que Deus era com ele, prosperava, e aí esse cara falou, não, esse cara não vou deixar de qualquer jeito não, eu vou agora colocar esse cara para começar a cuidar das minhas coisas aqui. Estão entendendo a prosperidade na vida de José? Deixa eu dizer, quando nós temos o Senhor na nossa vida, até quem está nos perseguindo vai ver Deus em nós. É isso que está acontecendo na vida de José aqui, irmãos. O cara comprou, ele viu que Deus prosperava ele. O que ele pensou? Poxa, essa menina está aqui na empresa, tudo que ela está fazendo, ela está rompendo. Esse rapaz está aqui na empresa, eu vejo um negócio, ele está ganhando igual todo mundo, mas eu vejo que parece que ele tem mais prazer, mais alegria. E eu vou chegar perto, e quando vê esse cara fala de Jesus, fala do amor de Deus, aí Deus abre os olhos daquele patrão, fala, cara, esse está entendendo ou não? Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Tudo, irmãos, tudo não é pouca coisa, tudo é tudo. Diga assim, tudo é tudo. Fala para a pessoa do lado assim, ó, tudo é tudo. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os teus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Ei, quando o Senhor está conosco, até aquela empresa que está te perseguindo vai ser próspera. Aí vai entender. Gente, a matemática de Deus, eu falo, Senhor, traga uma mente de Cristo. Por isso que Paulo falou que nós temos que ter a mente de Cristo, porque as coisas de Deus é loucura para os homens. Como? Eu vou abençoar quem está te escravizando.
Diga assim, isso é Deus. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. A bênção, ela vai abrangendo, irmão, vai crescendo, não é só mais ali, até na empresa, até lá no campo, até nas fazendas, até naquilo que ele tinha. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. A Bíblia faz questão de José era bonitinho. Diga sempre do lado assim, José era bonitinho. Até a sem vergonha da mulher do cara queria pegar o menino, pode falar. A Bíblia faz questão que a esposa de Potifar, gente, o cara era o que cuidava da guarda, é o general do exército. Pensa a situação de José agora, está cuidando de tudo. O Senhor falou, cuida de tudo. Só a comida que eu já tenho alguém que cozinha para mim, mas o resto você pode cuidar, menino. E o menino lá andando, todo bonitinho, malhava naquela época, da Band Gym, daí cuidava, fazia ali os seus halteres e tal, aquele menino todo, né, todo coisado, queimado, aquele sol lindo, pele bronzeada, e a mulher de olho nele. E ela fez a proposta, vem deitar comigo, menino. Meu marido não vai saber não, como diz o Cláudio Ardo, né, o boi tifar. Mas ele se recusou e lhe disse, preste atenção, você que é doido para receber uma cantadinha, gente, toma vergonha na cara, rapaz. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma, sua lambisgoia, versão Flávio. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Eu acho que Potifar já sabia que ela não valia muito o que comia. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Deixa eu segurar isso aqui. José recebe a cantada da mulher do cara que ajudou ele, que botou para governar tudo. Ele está falando, menina, você está ficando maluca? Eu estou aqui na posição de escravo, estou governando toda a casa, até os campos, até os trabalhadores longe daqui. O cara está confiando em mim, não levo chicotada. Estou agora fazendo aula de inglês pela manhã, aula de francês à tarde, depois aula de egípcios. Nem sei como é que fala isso. Egípcios na parte da tarde. Eu tenho uma televisão, 52 polegadas no meu quarto. Gente, não procure isso na Bíblia, que não está lá, tá? Essa é a versão Flávio. Eu tenho canal, eu tenho Netflix, eu tenho como eu falo aí, gente, me ajuda. A Amazon, eu tenho mais o quê? É isso tudo aí, eu tenho tudo aqui. Eu estou de boa, eu levanto às 8 da manhã, 2 horas de almoço. Quem quer um emprego desse? Ó, eu levanto 8 da manhã, 2 horas de almoço, acabo 5 da tarde e tem uma piscininha aqui, ó, no cantinho, para me ver o sol se pôr todos os dias aqui nesse deserto maravilhoso. Eu estou de boa, você está maluco? Esse cara cuidou de mim? E olha, presta atenção, além de eu não fazer isso porque ele fez isso por mim, eu também não vou pecar contra o meu Deus. Uma pausa aqui. Homens que traem ou mulheres que traem os seus cônjuges, é porque eles deixaram de amar a Deus. Porque não dá para dormir com outro ou com outra se eu amo a Deus. Está entendendo ou não? Ele deixa bem claro aqui que ele não pecaria contra o seu Deus. Não é sobre eu deitar com você nas escondidas e ninguém vê, é sobre o meu posicionamento diante do meu Deus. Não é o que os olhos podem ver, é o que o meu Deus pode ver. Assim, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, vamos, ninguém vai ver. Os meninos da escola nem estão acompanhando mais você, eu vi que você está indo sozinho para a academia, vamos, vai ser.
não vou nem falar essa palavra não, misericórdia. Vai ser um negócio assim, rápido. É o que a Bíblia está falando, que ela ficava na cola dele todo dia, toda hora. Vamos, bobo, vamos. Vamos, Zé. Você é bronzeado desse jeito. Vamos, menino, vamos. Vamos. Isso é muito sério, irmãos. Porque tudo isso aqui é para paralisar o sonho de Deus na nossa vida. Deixa eu continuar. Deixa eu repetir essa parte aqui, ó. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, vai, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar, encontrava, essa versão está errada. Ele evitava ficar perto dela, vou ficar perto dessa mulher não, com uma hora eu dou uma escorregada, que está insistindo demais. Eu estou numa fase hormonal tão forte, gente, porque tem gente que dá desculpa para isso. Certa vez um jovem chegou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê, meu filho? Ora por mim, pastor. Por quê? Porque toda vez que eu saio do culto, eu vou com a minha namorada para casa, quando eu vou passando perto do motel, o diabo puxa o volante. Você toma vergonha, rapaz, o diabo puxa o volante, isso é vergonha. Isso é desculpa para pregar, seu cara de pau? Brinca com essa carninha sem vergonha para você ver, irmão. Isso aqui dá um trabalho para a gente. Então sai de perto, quando você estiver lá na academia malhando, aquela irmã chegar para poder fazer um exercício perto de você, se você vaza. E as irmãs também. Amém? Não, pastor, isso não acontece onde eu vou, não. Eu falei, tá. Engana que eu sou bobo. Sou comedor de piqui. Tudo que pode nos atrapalhar e nos tirar do propósito de Deus, dos sonhos de Deus, irmãos, a melhor coisa é sair de perto. Lembra que eu falei que eu não troco propósito por proposta? Uma proposta pode gerar uma vida inteira, um casamento, uma família, seus filhos, um monte de coisa. Só uma propostazinha boba. E lembre-se que Deus perdoa, a gente não esquece, o diabo também não. Um dia ele encontrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos seus empregados ali estavam, Paz, eu vou conversar com o escritor dessa parte aqui, viu? Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, Zé, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. A pior coisa não é nem pagar o preço do erro que nós cometemos. A pior coisa é você ser caluniado por uma coisa que você não fez. Quer que eu repita ou não? A pior coisa não é nós pagarmos um preço de um adultériozinho. A pior coisa é você ser preso, condenado por uma coisa que você não fez. Aí ele fugiu, a sem vergonha ficou com o manto dele. Aqui está a prova que esse rapaz me pegou. E o que acontece com José? Sendo fiel ao seu Senhor, sendo leal, sendo fiel a Deus, sendo leal. Olha a conduta desse menino. Foi o que, gente? Diga assim, preso injustamente. Mais forte, preso injustamente. Irmãos, foi lá, cometi um pecado, errei, falhei, vou pagar o preço, pronto. Agora, ser preso por uma coisa que você não fez, aí não. Diga assim, Deus era com ele. Na hora, vamos aqui trazer para nós. Gente, são 12:15? É isso mesmo? Eu termino em 5 minutos. Eu vou dar continuar essa palavra no próximo prédio, daqui 2 semanas. Amém? A pior coisa para a nossa vida, ou para alguém, e nós sabemos de várias histórias assim, de pessoas que estão presos, pagando o preço, porque foi um laranja de um sistema, está entendendo ou não? Eu vi há pouco tempo um homem nos Estados Unidos, ficou 27 anos preso, depois fizeram vários testes e viu que aquele estupro e assassinato daquela época não foi ele.
Deixa eu dizer algo para vocês. Quem queria que ficar 27, ele ganhou acho que 10 milhões de dólares de indenização. Quem gostaria de ficar 27 anos preso e ganhar 10 milhões de dólares no final, só para mim saber? Lembrando que quem estupra e mata alguém e violenta na área sexual, é bem cuidado na cadeia. Sim ou não? Alguém trocaria 27 anos da sua liberdade? Aí depois, injustamente. Dá para comprar os 27 anos? Fique de pé, por favor. Aqui apresenta uma má proposta e José não cedeu a ela. Queria que o louvor subisse, só para a gente tocar um negocinho no final aqui. Aqui a má proposta chegou para a vida de José, mas José não aceitou. Deixa eu dizer aqui, irmãos, preste atenção aqui, olha aqui para mim. Más propostas virão para a nossa vida. Más propostas virão para as nossas vidas. Vou repetir mais uma vez. Em todas as áreas, aqui na área sexual, mas ela serve para qualquer outra área. Um jeitinho brasileiro, um negocinho, isso coloca em prova o nosso caráter. Ou você acha que nós não estamos à mercê de recebermos cantadas e ir de todo jeito? Ei, marido, você que não valoriza essa mulherzinha sua não, porque tem muita gente que está querendo pegar um negocinho desse aí para ele. Eu lá em Londres, eu não sei o que aqueles árabes, mas eles olhavam para Sabrina, que eu falei, gente, eu vou soltar uma bomba nesses meninos. Corta essa parte. Eles olhavam para ela fazer essa, vou falar o linguajar goianês. Essa bichona tem um jeito de árabe. Eu ia nos restaurantes turcos, os turcos ficavam com os olhos tudo turcando em cima dela. Eu falei, vou quebrar o pau aqui dentro, gente. Não dá valor para você ver nesse trenzinho seu não, que tem gente que quer pegar essa menininha aí. Essa mulherzinha está aí, nem procura esse trem lá. Tem gente que está doido para procurar ela, viu? Viu, maridos? Não pensa que ela não tem necessidade, não, que ela tem também, viu? E se a gente não ajudar a necessidade dela, pode chegar alguém que fala assim, eu te ajudo. Quando ela vai lá no cabeleireiro e fica 18 horas para ficar blonde, e ela chega em casa loira, o abençoado não vê que ela está loira, gente. Alguém vê, viu? Fala assim, nossa, loirona que você está hoje. Eu sei que você que está morena está achando ruim. Eu vou falar para você também, viu? Pastor, você fala das loiras? E nós morena? Você que está toda escovada, toda ajeitada. E se Zé Mané não fala nada, lá no trabalho alguém fala assim, nossa, como você está chique hoje. Cuidado, viu? Esse irmão barrigudinho que está aí, esposa, tem um monte de mulher querendo um tanquinho desse só com gomo. Os caras murcharam agora, fizeram. Passou, como você fala, vai andar assim depois do gomo. Tem um monte de irmã doida para poder pegar um abdômenzinho sarado desse, sarado com picanha, sarado com feijoada. A gente brinca, mas a conduta dele serve para nós, gente. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Ei, José não deixou de sonhar. Aí ele vai lá preso. Ai que maravilha, estou preso. Uhul! Começou a cuidar da cadeia. A circunstância de José não parou os sonhos daquele menino. Preso injustamente, caluniado, não deixou de sonhar. Não deixou de dobrar os seus joelhos, não deixou de amar o seu Deus. E você conhece bem a história. Ele revela o sonho do copeiro, depois ele revela o sonho do padeiro. Aí o sonho que ele revelou aconteceu. Aí logo chegou para Faraó, que teve um sonho de 7 vacas magras e comia 7 vacas gordas, de 7 espigas de milho fracas e comia 7 espigas de milho boas. E aí aquele cara estava ali e chama um e chama o outro e ninguém revelava o sonho. Aí alguém falou assim, o copeiro, olha, eu estava na cadeia preso e tinha um menino lá que revelou o sonho. Quem sabe esse menino pode revelar o teu sonho, Faraó? Aí chama o menino, aí aquele menino vai lá, caluniado. Ele poderia falar assim, aqui para você,
Faraó, que eu estou preso, não vou te ajudar em nada. Não, mesmo sendo caluniado injustamente, ele foi lá e falou assim: eu revelar sonho? Não, o Deus que eu sirvo vai revelar os teus sonhos. Que às vezes injustamente caluniado, Deus vai dar oportunidade da gente mudar a história de uma nação. Foi isso que José fez. E ele revela o sonho, e ele dá uma dica: levante alguém para governar esse negócio aí. E você conhece bem a história. E aí Faraó levanta José, ele se torna o segundo homem mais poderoso, não só do Egito, mas de toda a terra. Pode aplaudir o Senhor, irmãos? Inveja, tentaram matá-lo. Sonhos perdidos, não desistiu. Proposta errada, vazou. Quero governar, mas está caindo toda a proposta que vem. Para com as propostas, irmãos, e vivam no propósito. Quero governar, pastor. Então começa a sonhar. Não importa a inveja, não importa o problema, não importa a circunstância, não importa o que falaram, o que disseram. Continue. Continue, amém? Hoje é dia. Pega essa Bíblia para mim, por favor, ali. Vou fazer um ato aqui simbólico e nós vamos orar para o final. Olha aqui para mim, igreja. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Deus está trabalhando na sua vida. Sabe o que está acontecendo na nossa vida? Está na hora de virar a página. Eu vou repetir, ei! Está na hora de virar a página. Eu vou falar mais uma vez. Está na hora de virar a página da tua história, dos teus sonhos, dos teus planos. É hora de virar a página. É hora de virar a página. É um novo tempo, é uma nova história, é uma nova vida, são novos sonhos de Deus. Feche os teus olhos, Deus, nós oramos, nós declaramos a tua bênção. Os nossos sonhos não vão ser frustrados, os nossos sonhos não vão ser paralisados, os nossos sonhos não vão morrer. Sonhos de Deus. Não pare, não desista. Sonhe, continue sonhando, continue acreditando, crendo no melhor de Deus. Mude a conduta, mude o comportamento. Se possível, mude de amizade. Cante ao Senhor. Deus está restaurando sonhos. Deus está restaurando sonhos. Deus está restaurando. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh Santo, coisa as suas mãos, declare novos sonhos, um novo tempo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus projetos, para a tua empresa, um novo tempo para o teu casamento.